Olá pessoal, meu nome é Paulo Jerônimo e nesse tutorial eu vou apresentar para vocês o Glassfish 3.1 e como colocá-lo em cluster, tá? Esse tutorial também vai ser dividido em partes, assim como os outros diversos tutoriais que eu já publiquei aqui no lado do servidor. E vou apresentar para vocês uma versão atualizada do meu Lab Cluster, que foi criado durante alguns outros tutoriais aí no passado, utilizando outros servidores de aplicações. Então, nessa apresentação, eu vou demonstrar para vocês como funciona um cluster, sem me preocupar ainda com a aplicação que eu havia trabalhado no passado, chamado Contador Web. O Contador Web, se vocês forem pegar os tutoriais anteriores, ele é dividido em duas camadas. Uma camada de negócios e outra camada para funcionar na parte web, envolvendo aí, então o uso de 3 instâncias de servidores de aplicação. A parte web roda em uma instância e a parte de negócios roda em 2 instâncias, trabalhando com EJB, né, e suportando aí um cluster. Bom, depois então a gente vai ver essa segunda parte, mas vamos ao que interessa agora, que são os conhecimentos básicos e para a gente poder fazer funcionar esse laboratório. Então, requisitos, né? Para que você possa entender melhor esse tutorial, você vai precisar ter conhecimento acerca do Bash e do SSH. Os conhecimentos que você tem que ter aqui são básicos, não são nada complicados. E você vai precisar de ter 2 máquinas rodando o Linux ou o macOS X, certo? Se você não possui uma segunda máquina, você ainda pode baixar uma máquina virtual que eu criei, chamada VM Curso lá de servidor, que é executada pelo VirtualBox e também vai ser utilizada aqui durante esse screencast. Bom, a gente vai precisar configurar uma rede entre a máquina virtual e a máquina host. A máquina host, no meu caso aqui, como vocês estão vendo, é um macOS. Ele está, nesse momento, com 4 GB de RAM, e com essa quantidade de memória eu consigo tranquilamente efetuar os passos deste lab sem ter problemas relativos à falta de recursos, né? A minha VM, a que eu vou executar aqui, a VM com o estado de servidor, ela também está configurada com 2 GB de memória. Então, após você fazer o download da VM, se você for utilizá-la, né, você pode também utilizar a sua, não tem problema. No caso aqui eu vou estar utilizando a VM Ubuntu 10.10, tá? E nessa VM, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é checar os pré-requisitos aqui de comunicação entre a máquina real e a máquina virtual. Tá? Então eu vou subir aqui o VirtualBox. A minha VM, como vocês podem ver, ela está com 2 GB de RAM, certo? Eu vou verificar aqui também a questão de rede. Eu estou conectando a minha máquina virtual a um roteador wireless através da interface virtual, através da interface wireless da minha máquina no Mac, né? E eu vou subir então essa máquina virtual. Enquanto ela sobe, a gente pode pegar aqui, vamos voltar aqui para a parte onde está a apresentação. Eu vou mostrar para vocês como é que está o meu IP nesse momento. Vamos dar uma olhada aqui nisso. Então, vou copiar isso daqui, vou abrir um shell e vou verificar o meu IP nesse momento. Então, você pode observar que o IP da minha máquina real é o 92.168.1.3. Tudo bem. A máquina virtual ela está, vamos verificar o IP, ifconfig ethzl, está com IP 192.168.1.4, perfeito. Então, voltando para o nosso ambiente do tutorial,
O que eu preciso checar também é se o nome curso lá do servidor, que vai ser utilizado aqui nos scripts a partir na parte dos scripts aqui embaixo, se esse nome está corretamente ajustado lá no etc host da minha máquina, porque eu vou utilizar tudo a partir do nome, não pelo IP. Então, se eu der um ping curso lá do servidor, se estiver configurado adequadamente, ele vai estar pingando a versão no IP 1.4. Então está perfeito. Eu consigo comunicar uma máquina com a outra sem problemas. Bom, o próximo passo que a gente vai executar agora é gerar um par de chaves através do comando sshkeygen, para que a gente possa fazer a comunicação entre a máquina real e a máquina virtual sem a necessidade de entrar com senhas. Além disso, o Glassfish, diferente do JBoss, por exemplo, ele suporta a execução e a instalação de instâncias remotas do servidor de aplicações utilizando o SSH, sem a necessidade da gente criar nenhum script, né? Eu achei isso bastante interessante e, em função disso, é necessária a criação dessa chave. Bom, no meu caso já está criada a chave, mas eu vou refazer o procedimento. Então, o que eu vou fazer nesse momento é apagar rm.ssh vou apagar tudo que tiver aqui dentro do diretório SSH, né? .ssh. Apaguei tudo e vou fazer novamente a geração da chave a partir desse comando que está aqui. sshkeygen, vou copiar, vamos colar ele aqui. Então ele está pedindo para mim, estou gerando um par de chaves públicas e privadas, né? Um par de chaves pública e privada, utilizando ali o algoritmo RSA. Onde é que você quer colocar a chave? Vai ser aqui mesmo, perfeito. Então, não vou colocar nenhum passphrase nesse momento, vou deixar vazio. E ele acabou de criar para mim um conjunto de arquivos dentro do diretório SSH. Então ele criou para mim um par de chaves, a ID RSA e a ID RSA pública, né? Então essa aqui é a nossa chave pública, que vai ser copiada lá para o host remoto. E essa daqui é a chave privada, fica só dentro da minha máquina. Perfeito. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que exportar a chave pública do host para a VM, inserindo o conteúdo dessa chave pública dentro do arquivo Authorized Keys da VM. No caso aqui a máquina Linux, né? Então a forma de fazer isso é através de um script chamado sshkcopyid. Ela está presente na maioria das distribuições em Linux, mas no nosso caso, no macOS, esse comando não está presente. Eu poderia desenvolvê-lo e foi o que eu fiz, né? Então, se você digitar aqui sshkcopyid no macOS, não existe esse comando. O que eu preciso fazer então? Eu preciso criar esse comando, ou no meu caso eu já fiz isso, então vocês não vão ter essa necessidade. E para poder simplesmente utilizar o comando, vocês vão baixar o conteúdo do lab, certo? E na hora que vocês fizerem o download do conteúdo desse lab, vocês vão criar um diretório chamado labs/labcluster dentro do home de vocês. E dentro do diretório bin do lab que vai ser criado na máquina de vocês, já vai existir esse comando sshkcopyid para o caso do macOS. Tá? Então, abrindo o shell novamente, eu vou copiar o comando para cá. Você pode ver que ele vai baixar aqui um camalhaço de coisas, né? Na verdade, um conjunto de scripts e alguns exemplos que eu vou apresentar para vocês aqui nas próximas versões, nas próximas partes desse tutorial. Então, aqui o diretório exemplo já está recheado com alguns exemplos, porque esse lab ele também foi desenvolvido para suportar e para demonstrar clusters em outros servidores de aplicações, especificamente nesse caso eu estou falando do JBoss.
Então, esse lab ele também vai ser portado para o Glassfish. E o objetivo, então, especificamente nessa parte, vai ser demonstrar o funcionamento de uma aplicação chamada Cluster JSP. Então, vamos seguir em frente aqui. E para que a gente possa, então, exportar a chave para a máquina virtual, eu vou precisar carregar o ambiente do lab. E se eu quiser, opcionalmente, eu posso mandar instalar um ambiente, né? Mas no meu caso aqui já está instalado, eu vou só copiar a primeira parte do comando, source.ambiente. Assim, eu mudei de diretório, o diretório que eu deveria estar seria esse, labs/lab cluster. Então, source.ambiente. O que é esse arquivo .ambiente? É um arquivo que eu determino várias coisas que são necessárias aqui para o lab. Por exemplo, eu ajusto o diretório que vai conter os instaladores das ferramentas, o diretório que contém as ferramentas instaladas, certo? Eu ajusto também se é necessário ou não baixar os instaladores. E esse lab também vai utilizar, em próximas versões, não nessa, o Ent, vai utilizar, por exemplo, o Maven, tá? E se você procurar aqui, Glassfish, você vai ver que eu tenho a necessidade aqui de informar qual versão do Glassfish que eu vou utilizar e de onde que eu vou baixar o Glassfish, certo? Então, o Glassfish que eu vou utilizar para esse lab nesse momento é o Glassfish 3.1 Beta 30 e ele vai ser baixado a partir lá do site da Sun. Perfeito. Então, um detalhe interessante é que esse mesmo lab ele pode funcionar tanto no Cygwin, no ambiente Windows, se você quiser. Ele funciona no Linux e ele funciona também no Mac, como vocês vão ver eu executando ele aqui agora. Bom, então eu carreguei o ambiente. Quando eu carrego o ambiente, ele já muda para mim o path, já coloca lá o Glassfish e o path dos binários do Glassfish, né, ajustados. Ele já monta para mim também, se eu fosse utilizar, né, o Maven, se eu fosse utilizar o Ent, tá tudo aqui já dentro desse ambiente que foi carregado. Bom, mas o que eu preciso fazer agora? Eu preciso copiar a chave pública lá para a máquina virtual. Então, eu vou copiar esse comando aqui, vou colar ele aqui, e agora ele vai perguntar para mim, ó, eu não conheço a máquina, o SSH, como eu apaguei os arquivos que estavam dentro dele, ele está falando, não conheço a máquina custo lá do servidor, custo lá do servidor. Quer continuar? Sim. Então ele vai me pedir agora a senha do usuário aluno lá dentro da máquina custo lá do servidor. A senha é aluno. Perfeito. Então pronto, agora eu posso vir aqui e digitar /aluno @curso lá do servidor. Observe que agora ele não pediu senha. Era isso que eu precisava até essa primeira parte. Ok? Bom, esse tutorial eu estou dividindo ele em pedaços, né? Para que ele possa caber ali no YouTube, que suporta vídeos de até 15 minutos. Então eu vou fechar essa parte e a gente vai continuar agora com a instalação do Glassfish na próxima parte.